Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sério, hoje eu vou contar uma história que parece saída de uma creepypasta, mas não é inventada do nada, não. É sobre uma professora que ficou tão brava com um aluno que até arrepia só de lembrar. Eu sei. Você deve estar pensando, mas professora brava todo mundo já teve. Mas calma, essa aqui não era uma bronquinha qualquer. Foi uma situação tão estranha que até parece coisa de filme de terror escolar. Era uma escola bem normal, cheia de corredores compridos e aquele cheiro de giz misturado com papel velho, sabe? E lá estava a professora Clara, que era famosa por sempre sorrir e dar doce para os alunos. Mas naquele dia, ela estava diferente. Um menino chamado Lucas esqueceu de entregar a tarefa de matemática. E até aí, tudo bem, né? Quem nunca esqueceu? Só que quando ele falou meio debochado, prof, não deu tempo, né? Fazer o quê? Foi como se tivesse apertado um botão escondido. O sorriso dela sumiu na hora. E o olhar ficou frio. Tipo, quando você sente que alguém está te encarando na escuridão. De repente, ela bateu a régua na mesa com tanta força que todos da sala gelaram. O barulho ecoou. Parecia até que a escola toda tinha ouvido. Lucas riu, tentando disfarçar. Mas aí veio a parte bizarra. Ela escreveu um grande zero no quadro, gigante, vermelho, ocupando quase a lousa inteira, e disse: "É isso que acontece quando não levam a sério minhas aulas." O clima ficou tão pesado que ninguém ousou respirar fundo. Todo mundo ficou olhando, esperando que fosse uma brincadeira, mas não era. A partir dali, o menino jura que a professora começou a segui-lo pelo corredor, sempre aparecendo atrás dele, mesmo quando ele ia sozinho pegar água. Tipo como se ela tivesse olhos em todo lugar. Vários colegas disseram que também sentiram como se ela estivesse em mais de um canto ao mesmo tempo. Assustador, né? E olha, isso é só o começo. Porque o que aconteceu depois deixou a turma inteira sem dormir por dias. Mas calma, não vou soltar tudo agora, porque essa história ainda tem muitas reviravoltas. Então, se você ama sua mãe, sério mesmo, se inscreve no canal agora, porque eu vou contar a continuação e você não vai querer perder nenhum detalhe. Depois daquele dia em que a professora Clara deu aquele zero enorme no quadro, o clima nunca mais foi o mesmo. Lucas, o menino que esqueceu a lição, contou para os amigos que quando chegou em casa, ouviu alguém batendo na janela do quarto. Ele jurou que quando olhou, viu um vulto com um coque de cabelo. Igualzinho o da professora. Tipo, como se ela tivesse ido atrás dele. Mas detalhe, a casa dele ficava a quase 10 quarteirões da escola. Como ela teria chegado tão rápido? No dia seguinte, os colegas disseram que Lucas parecia pálido, como se não tivesse dormido a noite toda. Ele falou que sonhou com a professora Clara escrevendo zeros gigantes nas paredes do quarto dele, como se estivesse marcando alguma coisa. Sério. A galera ficou em choque porque até quem não acreditava começou a sentir aquele arrepio quando passava pelo corredor onde ela dava aula. Tinha aluno que dizia ouvir a régua batendo sozinha na sala vazia, como se o som tivesse ficado preso ali, ecoando. E o mais bizarro é que esse caso foi parar na boca dos pais, dos vizinhos. Até gente de fora da cidade falava disso. A escola tentou abafar a história, mas quem viveu garante que foi real. E até hoje dizem que, se você falar alto demais o nome Clara no pátio depois da aula, pode ouvir passos atrás de você, mesmo estando sozinho. Esse foi, sem dúvida, um dos casos mais assustadores de professores que já ouvi. E não era brincadeira não, gente. Foi algo que marcou a vida daquela turma para sempre. Depois de tudo aquilo, a escola não conseguia mais fingir que nada estava acontecendo. O diretor, o Sr. Augusto, chamou a professora Clara na sala dele para conversar. E adivinha? Ela entrou com aquele olhar sério, quase sem piscar, segurando firme a régua que já tinha virado, sua marca registrada. O corredor inteiro ficou em silêncio. Os alunos se amontoaram atrás da porta tentando escutar. Naquela reunião, o diretor perguntou sobre os boatos, sobre o
tal zero que parecia aparecer até nos sonhos dos alunos, e sobre os barulhos de régua ecoando na noite. E foi aí que o inacreditável aconteceu. A luz da sala piscou 3 vezes e o barulho da régua estalando ecoou mais forte que nunca. Os alunos que estavam na porta juram que não viram a professora sair de lá. Só o diretor, sozinho, com uma cara de quem tinha visto algo horrível. Depois desse dia, começaram a circular rumores de que a professora Clara já tinha se envolvido em um caso criminal antigo, quando trabalhava em outra escola, numa cidade vizinha. Ninguém sabia exatamente o que tinha acontecido, mas alguns jornais antigos falavam de uma professora misteriosa que desapareceu no meio de uma investigação. O nome não estava completo, mas as iniciais batiam. Código Autor. E é aí que a coisa fica realmente sombria. Alguns pais começaram a achar que a própria Clara nunca tinha sido contratada oficialmente pela escola, que ela simplesmente apareceu um dia, se apresentou como professora substituta, e todo mundo acreditou. Documentos? Nenhum. Registro? Nada. O boato que se espalhou foi que a professora estava fugindo de algo, ou de alguém menos, e que usava as salas de aula como uma forma de esconder seu passado. Só que, ao invés de ensinar, parecia mais interessada em marcar os alunos que não obedeciam. Dizem que até hoje o nome dela aparece em relatórios policiais como uma das histórias mais estranhas já investigadas. Um caso crime escolar que nunca foi totalmente explicado. E vocês não têm noção do que aconteceu depois, porque essa história, que parecia só mais um boato de escola, virou praticamente uma lenda sombria que ninguém consegue explicar até hoje. Lembra que eu falei que a professora Clara tinha um passado suspeito? Então, os pais começaram a investigar por conta própria. Vasculharam registros antigos e encontraram uma reportagem escondida num jornal super antigo de outra cidade. O título era algo como "Professora desaparece após caso misterioso em sala de aula". A descrição falava de uma mulher que sumiu sem deixar rastro depois que um aluno denunciou comportamento estranho dela. E sabe qual era o detalhe mais bizarro? O retrato falado da época era idêntico ao rosto da nossa professora Clara. Depois disso, o clima na escola ficou simplesmente insuportável. Muitos alunos começaram a faltar. Alguns pais queriam tirar os filhos de lá. E os que ficavam juravam ver coisas estranhas no corredor 3. O mesmo onde a professora dava suas aulas. Luzes piscando passos sem ninguém por perto. Sombras paradas nos cantos. Teve até uma menina chamada Júlia, que contou que ao passar pelo corredor sozinha, sentiu alguém puxar o cabelo dela. Mas quando virou, não tinha ninguém. Ela disse que só ouviu uma voz sussurrando baixinho: 000. A situação explodiu de vez quando, numa reunião da escola, o diretor Augusto foi confrontado por vários pais. Ele parecia nervoso, quase suando frio. E finalmente contou o que tinha visto no dia em que ficou sozinho com a professora. Segundo ele, Clara não saiu da sala da maneira normal. Ela simplesmente desapareceu diante dos olhos dele, deixando apenas a régua em cima da mesa, como se tivesse virado fumaça. O diretor tentou guardar isso em segredo, porque achava que ninguém acreditaria. Mas agora, pressionado, ele revelou tudo. E foi aí que o caso da professora Clara ganhou os jornais da cidade. Manchetes como "Escola assombrada por professora fantasma" e "Mistério criminal sem solução" começaram a circular. Alguns repórteres chegaram até a acampar na frente da escola para tentar gravar alguma prova. Mas o mais assustador é que, numa dessas gravações, um dos jornalistas jurou ter filmado uma figura feminina parada na janela da sala da professora, mesmo a escola estando oficialmente trancada. A filmagem era tremida, embaçada, mas dava para ver um coque de cabelo e o vulto mexendo como se observasse os alunos. O caso foi considerado tão estranho que virou praticamente um crime sem solução. Não havia corpo, não havia documentos, só relatos.
lembranças e aquela sensação sufocante de que a professora ainda estava por ali. Até hoje, antigos alunos da escola contam que se você escrever a palavra 0 no quadro durante a noite e apagar a luz, vai ouvir a régua batendo atrás de você. E sabe o Lucas, o menino que começou toda essa confusão? Ele acabou se mudando de cidade, mas antes de ir embora, deixou uma frase gravada no banheiro masculino da escola. Ela nunca foi embora. Mas então, pessoal, o que vocês acharam dessa história? Comente aí embaixo! E lembra, essas histórias são apenas relatos que peguei da internet. Ainda não sei se isso pode ser real. Beijos, amo vocês e obrigada pelos 14.000 inscritos. Eu amo vocês demais.